Você já parou para pensar por que existem pessoas que são mais medrosas que outras? Pessoas que já nascem com uma predisposição de correr mais riscos que outras? É sobre isso a nossa conversa de hoje. Existe um padrão de comportamento que a gente herda dos pais, da mesma forma que a gente herda a nossa genética. Mas existe um arcabouço que é ensinado e que é aprendido. Portanto, a gente leva como sendo a nossa bagagem ao longo da nossa vida. E de onde vem o medo? Qual é a função do medo na nossa vida, na nossa história, na nossa sobrevivência? O medo, ele é uma defesa, na medida que ele nos protege dos perigos. Se eu tenho medo de cobra, eu não pego qualquer cobra. Se eu tenho medo de escuro, eu não me aventuro à noite em qualquer lugar. E isso é bom. Isso nos protege de vários riscos. Mas se o papel do medo é nos proteger, quando é que isso se torna um problema? Quando é que o medo, ao invés de nos proteger, ele nos atrapalha, ele nos paralisa ou ele nos impede de conquistar as coisas que nós queremos e que nos são importantes na vida? Como eu disse no começo desse vídeo, o nosso comportamento frente ao medo, a responsabilidade está muito mais ligada ao ambiente que nós vivemos do que a genética que nós trazemos. Pensa quando nós éramos criança ou quando a gente vê uma criança bem pequena, o medo não está estabelecido nela. Então ela é capaz de pegar em bichos que nós não pegaríamos, botar o dedinho na tomada, colocar a mão no fogo ou em alguma coisa quente. Tudo isso nós vamos ensinando aos poucos. Percebe que existem coisas que a gente aprende e a gente passa a reproduzir mesmo sem nunca ter experienciado? Você já colocou a sua mão na tomada? Você já pegou numa panela que você está vendo que ela está no fogo? Se não foi por um reflexo? Existem muitas coisas que mesmo sem experimentar, a gente não faz. Porque desde muito cedo a gente ouviu aquelas pessoas que cuidavam de nós, os nossos pais, os nossos professores, os nossos cuidadores, e eles falavam: olha, não sobe aí que é perigoso, não põe o dedinho aí que você vai tomar choque. E por você ter uma relação de autoridade, de confiança, você acata aquilo ali como sendo uma verdade e você vai reproduzindo aquilo. Você vai passando aquilo ao longo da sua vida para as pessoas que você protege. O medo, em linhas mais simples, ele se manifesta principalmente nas situações que nós não temos muito controle. Por exemplo, eu tenho uma prova e eu não sei o que o professor vai pedir. E eu tenho medo de não me sair bem, porque eu não sei o que de fato eu preciso estudar.
no sentido do que ele vai cobrar. Eu sei a matéria, eu sei o contexto, mas eu não sei exatamente qual é a pergunta. Se eu soubesse, a prova não seria um problema para mim. Se eu soubesse o que tem atrás do mato ou na rua escura, eu não teria medo. Ou o meu mesmo sabendo, olha, aquela rua tem um cachorro que fica solto e que avança nas pessoas que passam na rua. Então, de certa forma, eu consigo me proteger daquilo. Eu levo um pau, eu não passo a pé, eu não passo sozinha, eu crio meus artifícios para eu enfrentar aquela situação. Ao passo que se eu não sei o que pode me acontecer, eu tenho medo. E o problema do medo é que ele tem amigos inseparáveis. Por exemplo, de tanto ter medo, eu fico ansiosa. Eu tenho medo de injeção. Então, se eu vou fazer exame, se eu vou tomar uma injeção, uma medicação venosa, eu tenho medo. E isso é tão forte, e isso é tão marcante, que às vezes existem pessoas que ela tem tanto pavor, que se ela vê uma pessoa com roupa branca, ela já descarrega no seu corpo uma série de substâncias e de hormônios que faz completamente ela se modificar. Então, o que a gente faz com os nossos medos? Como nós fazemos para a gente conseguir esse equilíbrio entre ter medo demais e não ter medo nenhum? Se ambos não são bons. E como a gente protege as crianças? O que nós temos visto hoje, o que eu tenho visto, são pessoas que têm medo de tomar decisões básicas na vida. Tem medo de errar, e porque ela tem medo de errar, ela não cria, ela segue um padrão de controle que faz com que ela não se desenvolva. A gente aprendeu que errar é ruim. E a gente vê isso nas crianças, quando os pais não criam um ambiente confortável para o erro. E um grande problema do medo é que ele nunca anda sozinho. O medo sempre anda acompanhado de ansiedade. Ansiedade porque eu não sei se eu vou dar conta de administrar aquela situação. Eu não sei se eu vou dar conta de avançar, de superar. Então eu preciso treinar. Eu preciso estabelecer uma conversa comigo mesma e entender que faz parte da vida errar, que nós somos falíveis, que nós não somos perfeitos, mas que apesar disso eu posso aprender com meu erro, eu posso levantar depois do meu tombo. O que me define não é o meu tombo, é o que eu faço com o tombo que eu levo. E as crianças que não têm a oportunidade de experimentar na sua família, no seu ambiente, onde ela pode se sentir mais segura, ela vai ser uma criança insegura quando adulto, um adolescente inseguro. Ela vai ser facilmente levada
porque é isso que ela treinou a vida inteira. E quando ela erra, ela não se sente protegida, porque o errar, quando ela podia errar, não foi trabalhado da maneira correta. Então, a primeira coisa que eu recomendo em relação aos seus medos, avalie os seus medos. De onde eles vêm? Qual é o fundamento desses medos na sua vida? Qual é o sentido desse medo? Qual é a forma que você pode, aos poucos, avançar na direção de controlar esse medo, de colocá-lo num nível sustentável, orgânico, para você enfrentar a sua vida? Porque o medo, ele faz parte da vida de todo mundo. E ele é funcional, ele é protetivo. Então, o nosso objetivo não é acabar com nossos medos. O nosso objetivo, ele deve ser fazer com que a gente, apesar do medo, a gente avance. Se permita errar. E se permita e ensine e aprenda a evoluir a partir do medo. Aceite o medo como uma oportunidade de fazer melhor da próxima vez. Pense nisso. Até.